corpo de Cristo é fundamental para qualquer cristão. Nós precisamos entender algo. Cristo é o cabeça, o corpo de Cristo faz parte do cabeça. Eu ouvi muitas vezes essa história. Primeiro Deus, depois a família, depois o trabalho, depois a igreja. Só que como é que eu vou separar o nosso Senhor Jesus Cristo, que é o cabeça, da igreja? Não tem como. Não há possibilidades. Porque você não servirá ao cabeça se você colocar em última opção a igreja. Por que as pessoas falavam isso? Diversos motivos. Dinheiro, porque família é importante, porque nananã. Pastor, como você falou que família é importante? Ué, Jesus disse isso. Se alguém amar mais pai, mãe, irmãos, irmãs, o cônjuge e a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Aquele que não deixar ou renunciar todas as coisas não pode ser meu discípulo. Se você começar a perceber, existe uma hierarquia, e essa primeira hierarquia é o cabeça, Cristo. Só que você não pode desconectar Cristo do cabeça. Você não pode desconectar, a igreja do cabeça, ou o corpo do cabeça. A igreja, membros unidos ao cabeça, é o corpo de Cristo. Como é que nós desconectaremos do cabeça? Não tem como. Cristo é o cabeça, nós somos o corpo. Nós precisamos fazer a vontade do Senhor. Nossa família precisa estar de acordo com o propósito que o Senhor estabeleceu. E lembre-se, igreja não é o seu pastor, não é o CNPJ, não é o prédio que você vai. Isso não é igreja. Isso é uma instituição religiosa com alguém na direção porque o governo brasileiro estabelece. A autoridade muitas vezes não está com o pastor presidente da igreja que é eleito por votação. Muitas vezes as pessoas votam achando que aquilo é vontade de Deus, como se nós estivéssemos naquele concílio onde os apóstolos estavam procurando um substituto para Judas. Jogaram sorte. E no fim das contas, quem o Senhor levantou para ser o 12º apóstolo foi o apóstolo Paulo. Então você precisa entender que cabeça é Cristo. Membros unidos uns aos outros se formam o corpo de Cristo. E é assim que nós podemos viver o reino de Deus, é assim que nós podemos viver a vontade do Senhor de maneira plena. Por que os casamentos estão em frangalhos? Por que os relacionamentos estão em frangalhos? Por que os filhos estão em relacionamentos de frangalhos com os pais? E os pais com os filhos? Por quê? Porque estão quebrando a hierarquia. Estão colocando um pescoço entre o cabeça e o corpo. E esse pescoço determinaram que é família e trabalho. Pastor, mas eu não posso viver sem trabalho. Mas quem falou sobre isso? Mas esse trabalho tem que contribuir para o reino de Deus. Esse seu trabalho tem que contribuir para o seu amadurecimento. Porque lembre-se, o objetivo principal do reino de Deus é que você cresça e amadureça. Está lá descrito em Efésios 4. Até que, ou finalidade de, cheguemos ao pleno conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade. O objetivo é conhecer a Cristo, e conhecer a Cristo é o auge do cristianismo. E você acha, de repente, que é só ir na igreja, vai lá, bate palma. Eu conheço muitas pessoas desigrejados que começaram com isso. Também estão errados, tá? Precisa estar junto ao corpo, aos membros, membros unidos ao cabeça, transformando no corpo de Cristo. E eu lembro que essas pessoas diziam assim: eu não preciso de igreja. Eu só preciso do meu trabalho. Eu só preciso de Deus. A família arrebentada, tudo arrebentado, relacionamentos arrebentados. Por quê? Porque estão quebrando a hierarquia. Eu já vi casais. Por que casamentos dentro da igreja? Por que nós estamos com um nível tão grande de divórcio dentro da igreja? Porque estão quebrando a hierarquia. Pastores vieram, se levantaram para pregar sobre família, colocando a família, o casamento, como a coisa mais importante do mundo.
Pastor, família não é, casamento não é a coisa mais importante do mundo? Claro que não. É só olhar os evangelhos, é só olhar o apóstolo Paulo que ele fala sobre o casamento, é só olhar, verifique o que Jesus disse. Então nós precisamos entender que o casamento tem a sua importância, mas ele não é o mais importante. O mais importante é Cristo. E Cristo não pode ser só o cabeça, é Cristo cabeça mais o seu corpo. E aí você vai começar a ter um casamento abençoado, você vai ter uma família abençoada, você vai ter sucesso no teu emprego, você vai ter sucesso na sua jornada acadêmica. É isso que é necessário entender com relação à palavra de Cristo. Mas as torções da palavra de Cristo, por não lê-las de acordo com aquilo que a palavra diz, estão transformando nesses monstros. Inclusive pastores extremamente famosos. Pastores, inclusive, que eu respeito. Eles estão torcendo a palavra de Cristo e não falando o intento real da palavra de Cristo. Não colocando Cristo como alvo máximo, mas colocando outras coisas. Há uma igreja, né, onde o meu irmão congrega, ele diz assim, falou, lá eles falam de saúde, lá eles falam de fitness, lá eles falam de pets, lá eles falam de tudo, menos de Cristo. Uma igreja grande aqui de Curitiba. Uma igreja, um pastor extremamente famoso no Brasil. Então, o que está acontecendo hoje? Estão torcendo aquilo que Cristo é, quem Cristo realmente se colocou a ser, o cabeça do seu corpo. Enquanto nós não tivermos essa revelação, nós viveremos uma vida incompleta, porque não é possível viver desconectado do cabeça, e nós não somos conectados ao cabeça, nós somos só membros desse corpo. É como se tivesse a cabeça e um pé grudado aqui no pescoço. É como se tivesse o cabeça e um braço grudado no pescoço, outra coisa grudada no pescoço. O corpo de Cristo é extremamente importante, irmãos. Amém? Só que poucos têm revelação do corpo de Cristo. Me foi perguntado nesse culto no domingo, uma moça que veio nos visitar, ela é de Uberlândia, e ela fez uma pergunta, falou, por que não acontece profecia em todas as igrejas? Essa é uma pergunta muito interessante. Por que não tem revelação na igreja onde eu vou? É a igreja grande de Uberlândia, uma igreja com muitas pessoas. E ela fez essa pergunta, e eu, na palavra de Cristo, obviamente, respondi para ela, falou, tá aqui os textos bíblicos. Por quê? Porque se desconectaram do cabeça, colocaram um pescoço entre o cabeça e o seu corpo. Amém? Cuide bem da sua família, mas Cristo precisa estar em primeiro, porque senão você não pode ser seu discípulo. E não fui eu que falei, foi o nosso Senhor Jesus Cristo quem falou. Amém? Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.